Gente, vamos começar aqui então. Então, Bruno e Kelvin, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse User Conference. A gente vai então pegar as perguntas aqui, vocês fazem a apresentação, fiquem bem à vontade, e depois a gente vai fazer um bate-papo com vocês, tá bom? Tudo bem. Tá fechado, obrigado, pessoal. gente. Toca Legal. a ficha. Agora, passando a bola para Ótimo. Vocês já estão vendo a minha tela aí, pessoal? Já sim, Bruno. Ah, Já tá visível aí? Show de bola. Primeiro, obrigado nós, então, Fernando, Gustavo, time aí da Automation Web. Acho que eu já tinha recebido o convite aí na última para participar, mas acabamos tendo um contratempo interno aí na companhia com urgência, e infelizmente não pude participar, mas que bom que nessa deu certo, a gente pode estar batendo esse papo aí com outros desenvolvedores de RPA. Então, me apresentando brevemente, sou o Bruno, trabalho como analista de negócios na Marco Polo, sediado aqui em Caxias do Sul. Me divido aí, dentre as minhas responsabilidades dentro da TI, como analista de negócios aí mais próximo à área comercial, envolvimento com SAP e todos os processos aí na área comercial, marketing, pós-vendas, peças e assim por diante. E também como principal puxador aí pela TI de assuntos ligados à hiperautomação. Então, essa é a minha segunda atribuição aí, minha segunda pegada dentro da companhia. Kelvin, não sei se tu quer te apresentar aí também. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Bruno. Eu trabalho aqui, meu nome é Kelvin, eu trabalho aqui na Marco Polo também, junto ao Bruno. Eu sou um analista aqui de pós-vendas da assistência técnica, mas especificamente aqui com a parte de faturamento, com notas fiscais, toda a parte burocrática aqui da assistência. Também estou junto aí com o Bruno desenvolver o robô, eu sou o líder aqui da assistência técnica da parte de RPA, e eu fiquei encarregado aqui de desenvolver toda a automação referente ali com assistência técnica e faturamentos. E é isso aí. Show de bola. Obrigado, Kelvin. Obrigado. O tema nos provocado aí pelo Fernando e pelo Gustavo, que a gente aceitou aí o desafio de falar um pouquinho com vocês, é falar de como que a gente conseguiu, aí nesse espaço de tempo de 2 anos e pouco, chegar ao número de 200 workflows desenvolvidos e rodando em um agent. Então, quando comecei a pensar aí em como transpor esse assunto aí para vocês, explicar um pouquinho de como que a gente se organizou lá no início e foi evoluindo, como é que eu passo aqui? Passei. Então, eu pensei assim, acho que a melhor forma é eu resgatar lá do início quais eram os objetivos, né? O que a empresa almejava quando buscou aí um parceiro de hiperautomação e a gente começou esse movimento internamente. E quais foram os passos aí na linha do tempo que a gente foi passando para chegar onde a gente está hoje, com esse volume aí de workflows rodando e já desenvolvidos dentro da companhia. Então, inicialmente, lá atrás, quais eram os 2 grandes objetivos, né, que a empresa tinha? O primeiro era automatizar aí todo o catálogo de serviços da TI. Então, a gente tinha um grande número aí de atividades sendo executadas manualmente pela nossa equipe de infraestrutura. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais quais eram essas atividades. E, ao mesmo tempo, ganhar carcaça aí interna, ganhar conhecimento internamente dentro da TI, para que a gente pudesse, num segundo passo, iniciar um movimento de levar esse assunto para as outras áreas da empresa. E aí, em parceria com as outras áreas, proporcionar que elas pudessem olhar para os seus processos, né, enxergarem oportunidades aí de melhoria de processo, de automatização e construírem aí os seus RPAs para estar colaborando no dia a dia. Então, qual foi, de uma forma macro, né, pessoal, a linha do tempo que a gente passou desde o primeiro movimento? Então, primeiramente, a gente teve a capacitação da TI. No segundo momento, a gente partiu para o mão na massa. No segundo momento, a gente pensou em como que a gente iria levar essa mudança de cultura para dentro da organização, para a gente ser assertivo nesse movimento. A gente partiu, no quarto momento, para capacitar e formar líderes de RPA nas áreas.
E aí, num segundo momento, quando a coisa começou a tomar um volume, né, a gente passou a pensar um pouquinho mais em como realizar a governança em cima desse trabalho descentralizado, digamos assim, que a gente difundiu perante as nossas áreas aí para a construção de RPAs. Né? Agora, falando um pouquinho mais de cada uma dessas etapas, né, como é que a primeira etapa foi constituída? A gente teve uma semana de treinamento com a Giovana, não sei se ela está nos ouvindo aí, ela esteve aí em Caxias do Sul conosco, fizemos um trabalho intensivo aí em conjunto para a área de TI, para a gente se capacitar aí na ferramenta, para a gente se capacitar no Automation Edge. Num segundo momento, ainda dentro dessa capacitação, dentro dos processos de TI que a gente elencou aí como metas, né, número 1 da gente estar desenvolvendo, a gente fez uma primeira construção a 4 mãos junto com a Automation Edge. Então, junto com o Vitor, acredito que ele esteja participando aí também, a gente lá atrás construiu, né, o nosso processo de liberação de perfis no SAP. Era uma atividade aí extremamente repetitiva, que a gente tinha um profissional dentro da infraestrutura só liberando o perfil SAP praticamente o dia inteiro aí, né? Então, foi a primeira atividade aí que a gente atacou. Aí a gente já ganhou uma carcaça aí também de como robotizar processos dentro do SAP, fazer integrações com o SAP e tudo mais. E aí a gente foi ganhando corpo dentro da TI em como utilizar o Automation Edge. O segundo passo dentro dessa linha do tempo, né, foi aí efetivamente robotizar todos os outros serviços, né, do catálogo de serviços da TI. Então, toda a questão de desbloqueio de usuários, que, enfim, o pessoal da infra recebia inúmeras ligações por dia de gente que bloqueou senha no SAP, bloqueou senha do Windows, não consegue acessar outro sistema por causa de senha. A gente fez esse desbloqueio de usuários para o pessoal conseguir se auto-atender com o apoio do RPA, né? Liberação de acesso a sistemas, como anteriormente eu falei, o SAP foi um desses exemplos. Liberações de acesso a pastas de rede, a impressoras, enfim, N liberações que antes eram recebidas através de formulários na TI, com aprovação de gestor e tudo mais, a gente robotizou. Acesso externo à VPN, que a gente teve uma crescente muito grande aí na pandemia, né, de solicitação de acesso externo, então a gente tem uma política bem rigorosa aí dos acessos serem renovados de 90 em 90 dias, de ter que ter aprovação de gestão. Então, todo esse controle a gente conseguiu, a partir do uso do Automation Edge, robotizar e ter um envolvimento mínimo aí, né, de TI tendo que atender esse tipo de demanda. O outro ponto também que vale ressaltar aqui é que a gente utilizou uma outra plataforma, né, para receber e capturar essas demandas, foi o Smart Share, uma ferramenta aí de BPMS, onde a gente desenha os nossos fluxos de solicitações, por quem que passa para aprovar, se rejeita, o que acontece, quando aprova, a gente então faz essa integração com o Automation Edge, processo que tem que processar, e essa liberação aí fica transparente perante a TI. Quando ganhou corpo, então, e a gente foi disseminando um pouquinho mais essa questão de RPA dentro da Marco Polo, a gente começou a pensar em como que a gente poderia levar, né, fazer essa transformação digital e levar esse tema de hiperautomação para as demais áreas da empresa. A gente tinha como premissa não trazer as criações de robô de toda a empresa para dentro da TI, porque a gente teria que ter uma TI imensa para atender a empresa inteira, e a gente não teria a velocidade que a gente teve, que a gente queria, na construção de RPAs em todos os processos de negócio aí na empresa. Então, o que a gente fez, né? Primeiro, a gente teve um alinhamento de gestão. Então, a gestão de TI procurou a gestão da empresa inteira, proporcionou aí o compartilhamento de conceituação sobre o que é RPA, como é que ele funciona para desenvolver, todas as facilidades que a gente tem pelo Automation Edge ser uma plataforma aí low code, né? Isso proporcionando que pessoas das áreas de negócio possam, com algum apoio de TI, criar os seus workflows, quais são os ganhos que a gente poderia ter robotizando o processo, e também quais seriam as oportunidades de melhoria de processo que a gente poderia ter com a implantação de RPA, né? Nem sempre o ganho em diminuição de horas de trabalho aí nas áreas, mas sim em assertividade nos processos, né?
daquilo que a gente consegue mapear e definir de uma forma clara para o RPA trabalhar, a gente tem a certeza de que ele vai processar aquilo de uma forma assertiva, né? Depois desse alinhamento com a gestão, então a gente ficou como meta aí de todas as áreas, elencar e definir uma pessoa para cada área de negócio da companhia, para ser designada como líder RPA. E aí ser o porta-voz desse tema da sua operação para dentro. Então, a gente vem da TI, a gente traz o conhecimento como TI, a gente leva a tela na ponta através desse líder de RPA, e ele é o principal multiplicador do assunto dentro da sua operação. Então, ele é responsável pela criação de workflows e é responsável também, como eu já comentei, pela disseminação aí dos conceitos de RPA, da concepção de novas oportunidades junto a seus colegas, de processos a serem robotizados, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí, claro, um tema ligado também à transformação digital, que também é uma das metas aí que a gente tem junto aos líderes de RPA. Uma vez formado esse time, então, né, que esse time foi formado lá atrás, e aí a gente vem ganhando novos membros aí com o passar do tempo, como é que a gente levou o conhecimento para essa nova turma, né? Então, inicialmente, eu comecei montando alguns workshops com boa parte desses líderes que a gente tem hoje, construindo exemplinhos básicos de construção aí na Automation Edge, navegação web, coisinhas mais simples para a gente ir introduzindo o assunto, até que a gente foi evoluindo um pouquinho mais, com treinamento um pouquinho mais profundo, né, para a gente estar levando um conhecimento mais amplo para todo mundo. A gente tem um canal aqui no nosso Teams que eu frequentemente procuro disponibilizar conteúdos, conteúdos aí que o Fernando nos encaminha, canal do Automation Edge no YouTube, recentemente a biblioteca que foi criada lá no site da Automation Edge, eu vou trazendo aqui para esse nosso canal no Teams para a gente manter vivo aí o tema e está trazendo novas funcionalidades, novos conhecimentos, formas diferentes de resolver coisas que a gente já resolveu. Exemplos básicos eu tenho também disponível nesse canal. Sei lá, a maior parte das nossas robotizações, por exemplo, são ligadas a SAP. Então, tem lá um exemplinho básico, já, o pessoal pode baixar, jogar lá no Automation Edge, que ele abre o SAP automaticamente, autentica. Então, coisas básicas aí que servem de primeiros passos, a gente procura compartilhar aí no nosso canal do Teams. E a evolução disso foi a maturidade que esse time foi tendo com o passar do tempo, né? E aí o Kelvin é o nosso maior exemplo de sucesso nessa nova abordagem, que é as áreas criando de forma descentralizada da TI, com baixíssima necessidade de apoio. Só quando alguma coisa técnica realmente pega aí que a gente entra em ação para apoiar a turma, né? E aí a gente tem uma equipe aí bem descentralizada, com um grande número de desenvolvedores, e aí possibilitando essa aceleração, né, que era um dos grandes objetivos da companhia, mas que a gente pode virar essa chave para automatizar processos de forma rápida. Então essa foi a maneira aí que a gente encontrou e a gente está bem feliz com a adoção dela. Vamos passar aqui. E aí a gente chega, né, com a consequente evolução aí, e o crescente número de RPAs. Nem tudo são flores, né, gente? A gente tem problema, a gente tem, por hora, que discutir algum gargalo possível na RPA, algum remanejo de agendamento, algum RPA que a gente colocou em produção, está dando problema e impacta nos demais. Então, a gente teve, né, se obrigou a pensar um pouquinho em como fazer a governança em cima de todo esse movimento que a gente veio fazendo ao longo do tempo junto às áreas, né? Então, em primeiro momento, como o nosso desafio era inicialmente ter uma adesão forte aí das áreas nessas criações, a gente possibilitou que eles tivessem um caminho um pouquinho mais aberto para robotizar processos, tá? A gente não foi tão chato, digamos assim, no bom sentido, em termos de exigir, no primeiro momento, um entendimento maior de será que esse RPA faz sentido? Será que realmente a gente vai ter ganho robotizando esse processo? Será que não? Será que vamos escolher outro processo? A gente deixou inicialmente um caminho livre aí para as áreas irem brincando na ferramenta, né? Porque realmente o principal objetivo nesse momento era levar o conhecimento para as áreas.
Era a gente capacitar aí toda essa turma e, num segundo momento, sim, evoluir para um modelo um pouquinho mais assertivo em termos de resultado, né? E aí foi onde a gente chegou, e chegou com algumas áreas. Hoje a gente tem níveis de maturidade bem diferentes na empresa. A gente tem desde áreas que têm já líderes RPA com conhecimento nivelado ao conhecimento que a TI tem na construção de workflows. E aí a gente já tem uma análise de viabilidade técnica um pouquinho mais forte com essas áreas. A gente procura lá na fase de concepção de novas oportunidades conversar um pouquinho, ver qual é a melhor alternativa técnica para resolver aquele problema que a gente está querendo resolver. A gente mensura se a gente vai ter resultados, se realmente a gente vai ter uma diminuição de esforço aí na área para desenvolver aquela atividade. A gente vai conseguir jogar ela de forma integral para o RPA trabalhar, mas também temos constantemente a formação de novos líderes. Não foram todas as áreas de negócio que lá no início aderiram a esse modelo. Então, é realmente um trabalho formiguinha aí, que muitas das áreas, como assistência técnica, que é a área do Kelvin, servem como exemplo para demais áreas, e aí a gente vai fazendo esse trabalho, levando esse conhecimento também inicial, de forma constante aí ao longo do tempo, para outras áreas, e aí fazendo esse loop, digamos assim, de oportunizar as primeiras criações de uma forma mais aberta, fazer algumas construções junto, até que se evolua em cada área de negócio para um movimento aí de maturidade legal, até que a área se sinta segura para criar seus RPAs aí de forma descentralizada, né? Então, pessoal, essa era, assim, a mensagem principal que eu, como TI, queria passar desse movimento que a gente fez na Marco Polo, passar um pouquinho desse nosso histórico e como que a gente, o que a gente tinha, né, de objetivo lá no início, como é que a gente foi se organizando ao longo do tempo, como é que a gente foi remodelando o que tinha que remodelar ao longo do tempo. E, por final da nossa conversa, eu pensei, e aí convidei meu colega Kelvin, para passar aí com o olhar da área de negócio, né? O que a área de negócio pensou lá no início, que desafios teve, enfim, como é que a área de negócio enxergou esse movimento dentro da Marco Polo, quais foram as dificuldades para a criação de seus RPAs, o que teve de bom, o que teve de ganho na sua área de negócio, a gente passar também essa visão não só da TI, né, com os olhos da TI, mas também para a gente poder discutir, entender um pouquinho aí como é que a área de negócio, nesse nosso caso, assistência técnica, enxergou aí os ganhos com a utilização e a adoção de RPA. Vai lá, Kelvin, tá contigo, manda bala. Então, pessoal, falando então da jornada de aprendizado que eu tive como líder RPA aqui representando a assistência técnica. Bom, ali em trilha, eu coloquei 3 itens que eu considero onde teve maior aprendizado aqui na área, que foi conciliar tarefas principais com RPA. Então, conciliar o tempo, as tarefas, a ponto de que tanto o RPA e tantas tarefas principais não atrapalhem um ao outro. E também conhecer a ferramenta com a ajuda da TI e criar essa independência. A parte das dificuldades, eu coloquei o seguinte: conhecer a ferramenta e criar independência da TI e também automatizar tarefas que interagem com o usuário. Como, por exemplo, nós temos hoje um RPA que roda, que faz a análise de solicitações de garantia. Essa solicitação de garantia hoje ela é feita por pessoas, por seres humanos, e com isso ocorre que muitas vezes essa solicitação de garantia vem com campos nulos, vem a pessoa assim, vem erros humanos. Nós temos que fazer todo esse mapeamento do robô para que ele contorne esses erros humanos que vêm na solicitação de garantia. Pode passar, Bruno? E falando então do nosso primeiro RPA, qual que era o objetivo? Nós tínhamos então um problema que era o seguinte: todas as notas fiscais eram enviadas fisicamente para o departamento fiscal. Quando nós íamos pagar então algum reparo, alguma coisa em algum ônibus aqui, o representante enviava sua nota fiscal para nós e nós fazíamos essa análise e posteriormente enviávamos para o departamento fiscal de maneira fisicamente. E como a Marco Polo é uma empresa muito grande, isso dava um gasto de tempo, de locomoção, diversos outros problemas ali.
E a nossa solução foi desenvolver um RPA que faça o envio dessas notas de maneira via e-mail para o departamento fiscal. Bem simples assim o RPA. E tivemos os ganhos, que foi uma economia de 2.500 folhas por mês e desativamos uma impressora aqui na assistência técnica. Isso só com um simples RPA que faz ali o envio das notas via e-mail. Pode passar, por favor. E o que nós já desenvolvemos aqui, então, na assistência técnica? Eu coloquei ali vários assuntos na parte da esquerda, onde aplicamos soluções RPA. Como, por exemplo, análise de garantia, tivemos 4 soluções RPA. Faturamento, documentos contábeis, indicadores, que a gente utiliza ali o ClickSense para montar ali nossos indicadores de gastos, como por exemplo, e a gente faz a extração ali via RPA, ele joga nessa base para o ClickSense fazer essa leitura. Alguns robôs de ajustes e outros ali de assuntos gerais. Isso nos totalizando 30 RPAs somente na assistência técnica. E ali a parte da direita, os nossos ganhos totais, que foi a redução de custos, redução na mão de obra, maior tempo de análise de dados, que antes nós tínhamos muito trabalho para montar os indicadores, agora a gente tem esse tempo aí extra para fazer a análise. Maior assertividade e maior velocidade de execução das atividades. Então, esses foram aí os nossos aprendizados, os nossos robôs e os nossos ganhos aí por parte da assistência técnica. Então, Bruno, eu te devolvo aí a palavra, a apresentação está contigo. Obrigado, pessoal. Maravilha, Kelvin. Obrigadão, show de bola. E aí, pessoal, chegando ao fim já do que a gente preparou aí para compartilhar com vocês, né, e resgatando um pouquinho daquele meu primeiro slide, né, quais eram os 2 grandes objetivos que a gente tinha. Então, hoje dá para dizer que a gente conseguiu chegar lá, né? Então, a gente tem o nosso catálogo de TI robotizado, embora a gente tenha aí frequentemente novos serviços e tudo mais, mas a maior parte do nosso catálogo de TI está robotizado, e a gente tem grande parte das áreas de negócio da Marco Polo criando seus RPAs. Então, a gente aproveita muito bem a expertise de negócio, né, que os profissionais da área têm em relação aos seus processos, e proporciona aí que com o uso do Automation Edge, com o nosso apoio de TI, eles possam estar olhando para eles e automatizando os seus processos, acelerando aí o nosso volume de robotizações e os ganhos para a companhia. Agradecemos aí a oportunidade, pessoal. Deixamos aqui os nossos contatos. Fiquem bem à vontade aí para me procurar, para procurar o Kelvin. Estamos aí bem abertos para bater papo aí com vocês, conhecer também os trabalhos de vocês aí nas empresas de vocês, as dificuldades, enfim, estarmos nos apoiando aí, e devolvo a bola aí para ti, Fernando. Obrigadão. Bruno, chegou, calma aí. Eu só tenho uma situação que é a seguinte aqui em casa. Não sei se você está conseguindo ler aí. Conseguiu ler aí, Bruno? Não, cara. Tá invertido? Desculpa, Não, é que não falamos do Bruno. Não, é que eu tô botando aqui, não falamos do Bruno, né? Essa é piada para quem tem filho pequeno. Ah! Essa aí meus colegas já falaram, Fernando. Fiquei sabendo esses dias da musiquinha. Bruno! Não, você só porque tem filho. Muito bom, muito bom. Já baixei ela aqui no meu Spotify, de vez em quando eu sacaneio aqui em casa, eu coloco ela. Não falemos do Bruno. Brincadeira. Obrigado, viu, Bruno? Mas diga lá, Gustavo, tem alguma coisa? Então, chegou 2 perguntas aqui. A primeira era o seguinte: você comentou sobre essa descentralização, né, de outras áreas poderem desenvolver. Qual seria o principal desafio com a hora que você assim, democratiza aí o poder da automação? E, bom, responde essa, depois eu faço a próxima. Tá, beleza. Eu dividiria essa questão do desafio em descentralizar em 2 maneiras, né? Primeiro, levar essa possibilidade para as áreas foi um grande desafio, foi uma quebra de tabu dentro da companhia bastante grande. A gente sempre teve aquele modelo tradicional de TI, que não tem nada de errado, isso é cultural, é definição estratégica das empresas, né? Mas que na Marco Polo a gente pensou em fazer um pouquinho diferente, que era não trazer somente para dentro da TI e proporcionar que as áreas criassem isso. Então, inicialmente, sim, em algumas áreas, principalmente, a gente teve uma
resistência bastante forte a quebrar esse paradigma e levar essa responsabilidade de transformação digital no geral, né? Não só falando de robotização. Hoje a gente tem líderes de SAP, a gente tem líderes de criação de BI também dentro das áreas. Então, esse foi o primeiro desafio. E o segundo desafio foi sensibilizar grande parte também dessa turma em como é que funciona o RPA, a sistemática de trabalho dele em formato de fila, e aí a briga que a gente tem às vezes para realmente robotizar o que faz sentido, né? O que vai gerar ganho para a companhia, e não simplesmente botar processos a rodar dentro do nosso agent, porque a gente achou legal robotizar um processo e ficando por aí, né? Então, eu acho que foram dois grandes desafios aí que a gente foi tendo ao longo do tempo e geraram bons embates aí dentro da companhia. E, Bruno, deixa eu começar aproveitando essa pergunta, Gustavo, antes de você fazer ali, aproveitar que tem um tempinho. O Kelvin, não sei se ele está aí com nós ainda, como é que foi a jornada tua, aquela assim, entre o Bruno um dia chegar para você e falar assim, olha, tem uma ferramenta aqui e tal. Como é que foi a tua jornada interna entre você conhecer, né, ser apresentada a tecnologia e enquanto você estava fazendo os mais simples, né, assim, fazendo alguma coisinha já, assim, nada muito rebuscado, mas como que foi isso? Quanto tempo você demorou para fazer para desenvolver esse conhecimento nesse nível? Para você, como é que foi? Então, assim, Quando quando eu tinha recém-entrado, quando eu recém tinha entrado aqui na assistência técnica, faz uns 3 anos, não faz muito tempo, a minha gestora, ela falou que precisava de um pessoal que tivesse mais conhecimento técnico, mais conhecimento lógico, assim, para a parte de robôs. Aí eu fui um dos selecionados. Aí, ok. Aí o Bruno, ele deu essa demanda para nós, e tanto é que ali na apresentação eu coloquei o nosso primeiro RPA, que era aquele de envio das notas. Eu desenvolvi ele conjunto com o Bruno, eu não conhecia ali os passos, as funções do robô, ele me ajudou. E conforme ele ia me ajudando, assim, nos primeiros 3, 4, 5 RPAs, eu fui criando essa independência, eu fui criando ali o conhecimento do que fazia cada step, como abrir o SAP, e fui criando essa independência. E conforme vinha a demanda ali da minha gestora, por exemplo, eu preciso extrair um relatório aqui para o nosso indicador. Eu tentava fazer sozinho, vi que dava certo e ia deixando salvo lá os RPAs para mim ter conhecimento para os próximos. Então, hoje eu consigo já desenvolver alguns mais complexos, assim, que tem uma certa lógica mais de programação, assim. E uma coisa que me ajudou também foi o que eu estou cursando hoje, né? Eu estou cursando engenharia da computação e esse pensamento lógico me ajudou, vamos dizer assim, bastante. Então, minha jornada aí foi essa aí. Legal. Você, na verdade, acabou indo para essa... Que legal. Eu pergunto isso porque, assim, esse modelo que existe aí que você estava apresentando, né? Ele como o Bruno falou, não tem melhor nem pior, né, Bruno? Centralizado, descentralizado. O que acontece, né, gente, que aí, né, Bruno, o começo é mais trabalhoso, né? Vocês têm que convencer mais gente, porque você não tem hoje um time de RPA da Marco Polo, né? Assim, vocês têm os robôs que atendem e desenvolvem para o TI. Mas você não tem um time assim, essas 15 pessoas aqui fazem robô para todo mundo. Você não tem isso, né? Não, de forma alguma. E sim, Fernando, essa insegurança inicial, assim, né? Porque o Kelvin até, ele já tinha um perfil mais assemelhado e próximo ao nosso lado técnico de TI, né? Então, falando de assistência, a gente teve aí uma facilidade nesse sentido. Ele se familiarizou super rápido com a ferramenta. Mas a gente tem áreas aí que a gente tem líderes que nunca viram um código-fonte na frente, que não tinham familiaridade nenhuma com TI, e que aí sim, a gente ajudou nas primeiras construções, foi tirando as inseguranças, foi mostrando as facilidades que a gente tem para criar RPA, foi dando essa mão inicial, né? E aí hoje a gente já tem pessoas que estão criando seus RPAs também, mas que não tinham contato nenhuma com
com lógica de programação, qualquer coisa similar. Perfeito. É um tripé, né, Bruno, esse case, esse Citizen Developer, que é um nome chique para a área de negócio fazendo robô, ele é um tripé, né? Ele é um tripé que é capacitação, né, assim, contextualizando para o mundo de vocês, né, aqueles treinamentos, então você tem que ter um ciclo de capacitação, porque sempre tem gente entrando, uns são mais rápidos, outros são um pouquinho mais devagar. Então, esse um tripé é capacitação. O outro tripé é reutilização. Então, é aquilo que o Kelvin comentou, o Bruno falou, a gente tem aqui uns workflows prontos, você vai ter que ter a tua workflow store na empresa, né? Não interessa se tem 1, se tem 5, se tem 30. Você não precisa todo mundo ficar reaprendendo a logar na SAP. Você faz o teu workflow store. E não precisa, gente, não é volume, é relevância, né? Ter 10, mais 10 que são úteis. E o terceiro elemento é a mentoria, que é aquilo que o Kelvin comentou. Eu comecei aqui, no primeiro momento, comecei ali com o Bruno. Certamente o Bruno ali, ele dá o suporte para uma pessoa que conhece mais. Hoje o papo com o Kelvin deve estar num patamar mais elevado. E tem gente que está começando. Então, hoje inverteu, Fernando. Hoje inverteu, Fernando. Quando tem muita área que me procura aí com alguma dúvida técnica, que muitas vezes eu não sei, e eu boto o Kelvin na jogada. Kelvin já é hoje, dá para dizer que um aliado aí da TI, e realmente é um grande exemplo que a gente tem de aprendizado aí dentro da ferramenta. E o que eu falo para fechar, qual que é a diferença, né, gente? E aí, pegando esse exemplo aqui do Bruno, do Kelvin, primeira coisa, não é a ferramenta, são as pessoas, né? Não é a ferramenta A ou B ou C que vai fazer isso, é a forma de ver. Mas a grande mudança mental que a gente tem que ter, nós que somos de uma área mais técnica, é parar de ser fornecedor de código e fornecer conhecimento. A nossa tendência natural é querer ser fornecedor de código, é querer fornecer o robô. Não deixa que eu desenvolvo, é querer controlar. Isso é natural, aquilo que o Bruno falou, é instintivo para nós de TI, porque a gente sabe que o controle traz padronização, traz uma série de questões que ajuda depois. Só que ele limita o crescimento, a exponencialidade da adoção de uma solução. Falei chique agora, né? Então, a grande mudança mental, né, traduzindo aqui o que o Bruno falou, deixar esse recado, pare de querer ser fornecedor de código e passe a fornecer conhecimento. Aí, quais as fórmulas, né? Mentoria, biblioteca de fluxos, capacitação, acompanhamento. E essa é a mudança. Então, acho que essa é muito legal, Bruno. Parabéns, Kelvin, Bruno. Muito legal. Agora conseguimos, né, Bruno? Última vez você acabou não podendo participar, mas agora deu certo. Obrigado, parabéns. Sim, pois é. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, o apoio frequente aí quando a coisa aperta que a gente tem aí com vocês, essa parceria. E estamos juntos aí, precisando, a gente está à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigado, Brunão. Kelvin, obrigado, hein? Vamos Gustavo, lá, tinha mais alguma pergunta? Eu não, me parece que eram duas, né? Tinha. Não, a primeira já fiz. A segunda era do Marcos, perguntando qual era o principal desafio na adoção do RPA que você considera. Cara, eu acho que passa muito por esse tripé aí que o Fernando comentou, tá? Que é o conhecimento, é a oportunidade que a empresa tem que proporcionar de aprender, de errar rápido e reaprender. Eu acho que passa um pouquinho pelo aprendizado, claro. Vamos aprender os conceitos de RPA, vamos aprender o que é RPA na prática e vamos mudar a cultura interna para trazer esse novo tema para dentro da companhia. Acho que passa por aí. Legal. Bacana, Bruno. Muito obrigado mais uma vez, viu? Você e o Kelvin. Imagina, a gente que agradece, pessoal. Até mais. Obrigado. Boa continuação aí de evento.